Eu nunca contei isso pra ninguém, nem mesmo pros irmãos da igreja. Não que tenha vergonha, mas algumas coisas a gente guarda só pra si, sabe? Como aquele cheiro de café coado na panela de alumínio de manhã cedo, ou o jeito que a poeira dança quando o sol entra pela fresta da porta. Coisas que não cabem em testemunho, não importam pra edificação de ninguém. Mas hoje não sei por que deu uma vontade de soltar. Era 1998, eu tinha 22 anos e trabalhava na garagem da CCB em Curitiba. Não era motorista ainda, só ajudante, aqueles que sobem no ônibus para arrumar bagagem, contar passageiro, dar um jeito quando algum irmão mais velho passa mal no caminho. O salário era pouco, mas a gente não tava ali pelo dinheiro. Ou pelo menos era o que a gente dizia. O irmão João era meu chefe. Um homem grandão, de mãos grossas e voz rouca de tanto gritar glória a Deus. Nos cultos. Ele dirigia o ônibus linha 12, que fazia o trajeto até a colônia Santa Maria, onde morava um monte de irmãos mais humildes. Todo mundo gostava dele porque, além de ser brincalhão, ele conhecia a Bíblia de cor. Sabia citá-la no meio de qualquer conversa, como se fosse um verso de música. Mas tinha um problema: o irmão João bebia. Não era todo dia, não. Só quando a saudade da mulher apertava. Ela tinha morrido 3 anos antes, de câncer no útero. Aí ele sumia depois do culto da quarta, voltava na sexta de manhã com os olhos vermelhos e um cheiro azedo que não saía nem com 3 banhos. Os mais velhos da igreja faziam vista grossa. Afinal, quem era eu para julgar? Um rapazote que ainda molhava a cama de vez em quando, de tão nervoso que ficava antes das viagens longas. Uma tarde, depois de um culto em que o irmão João tinha pregado sobre a soberania de Deus, eu o vi saindo pelos fundos da igreja com uma garrafa de cachaça enfiada na cintura, coberta pela camisa. Não falei nada. Só segui ele até o ponto de ônibus, como sempre fazia. O motorista da vez era o irmão Pedro, um homem sério que não gostava de conversa fiada. Mas naquela noite, o irmão João chegou antes e disse: "Hoje eu dirijo, irmão. O senhor pode ir descansando." O irmão Pedro olhou para ele, depois para mim, e deve ter visto alguma coisa no meu rosto, porque apenas assentiu e foi embora sem discutir. Eu fiquei parado, segurando a bolsa de viagem dos passageiros, sem saber o que fazer. O irmão João já tinha ligado o motor e me chamou. "Vem, rapaz. Não vamos deixar os irmãos esperando." Subi. O ônibus estava cheio, uns 40 passageiros, a maioria idosos que vinham da roça para a cidade fazer compras. Alguns traziam sacolas com galinha viva, outros embrulhos de pano que cheiravam a terra molhada. O irmão João dirigia devagar, como sempre, mas eu notei que ele segurava o volante com as 2 mãos, como se precisasse se agarrar a alguma coisa. De vez em quando, ele olhava pro retrovisor e sorria para mim, como se quisesse dizer: "Asterisco, tá tudo bem, filho asterisco." A estrada era estreita, cheia de curvas. À noite, sem iluminação, só os faróis fracos do ônibus cortando a escuridão. Eu ficava de pé, perto da porta, contando as pessoas para não pensar em nada. Até que, numa curva mais fechada, o irmão João pisou no freio de repente. O ônibus derrapou, os passageiros gritaram, e eu quase caí em cima de uma senhora que carregava um cesto de ovos. "Desculpa, irmãos." Ele gritou rindo. Um bicho passou na frente. Mas não tinha bicho nenhum. Eu vi quando ele segurou a garrafa entre as pernas e deu um gole rápido como quem toma água. O cheiro encheu a cabine. Fiquei gelado. "Irmão João", comecei a dizer, mas ele me interrompeu. "Tudo sob controle, meu filho. Deus está no comando." E continuou dirigindo. Não sei quanto tempo se passou. Talvez meia hora, talvez 1 hora. O ônibus balançava mais do que o normal e os passageiros que antes conversavam baixo, agora estavam quietos, alguns rezando. Eu me agachei no corredor, fingindo arrumar uma bolsa só para não olhar para frente. Foi então que ouvi o barulho. Um rangido metálico, como se algo tivesse se solto debaixo do ônibus. O irmão João pisou no freio de novo, mas dessa vez o veículo não obedeceu. Ele virou o volante para a esquerda, para a direita, gritando algo que não entendi. O ônibus deslizou, saiu da pista e foi descendo a ribanceira como se estivesse em câmera lenta. Eu me lembro do cheiro de terra úmida batendo no vidro, dos gritos, gritos que se misturavam com o som dos galhos arranhando a lataria. O ônibus tombou de lado, e eu fui jogado contra o banco da frente, sentindo o peso de alguém cair em cima de mim. O vidro da janela estalou, e pedaços de plástico e metal voaram para todo lado. Alguém berrou: "Deus meu!" Mas a voz foi abafada pelo barulho surdo do veículo batendo no chão. Quando tudo parou, o silêncio foi pior que o acidente. Só se ouvia o motor chiando como um animal ferido e o som de respirações pesadas. Eu tentei me mexer, mas uma dor aguda no ombro esquerdo me fez gemer.
Olhei para cima e vi o irmão João, ainda no volante, com o rosto coberto de sangue. Ele murmurou algo, mas não consegui entender. Sua mão tremia ao tentar abrir a porta, que estava amassada e não cedia. Alguém consegue sair? Gritou uma mulher atrás de mim. Ninguém respondeu. Só se ouvia o som de corpos se arrastando, gemidos abafados. Eu empurrei o peso que me apertava. Era um homem mais velho, de camisa xadrez com os olhos arregalados. Ele não reagiu quando chamei. Tentei de novo, dessa vez com mais força, e ele rolou para lado, revelando um corte profundo na testa. A janela ao meu lado estava quebrada, mas ainda tinha vidros afiados nas bordas. Usei a mochila para bater neles até limpar um espaço suficiente. O ar frio entrou de uma vez, trazendo o cheiro de terra e gasolina. Do lado de fora a ribanceira era íngreme, cheia de pedras e mato alto. Não tinha sinal de estrada, só o barranco que o ônibus tinha descido. Vamos, ajuda aqui! Alguém gritou. 2 mãos me agarraram pelos braços e me puxaram para fora. Caí de joelhos na terra, sentindo as pedras cortarem minha calça. Olhei para trás e vi o ônibus deitado com a porta ainda fechada. Alguns passageiros já tinham saído pela janela traseira, outros tentavam ajudar os que estavam presos. Tem gente ferida aqui. Uma mulher chorava, segurando o braço de uma criança que não se mexia. Eu me levantei, cambaleando. Minha visão turvou por um segundo, e tive que me apoiar numa árvore. O irmão João estava sentado no chão, com as mãos na cabeça balbuciando uma reza. Apertei o ombro machucado e respirei fundo. Não podia ficar parado. Precisamos chamar ajuda, falei, mas para mim mesmo. Tirei o celular do bolso. A tela estava rachada, mas ainda funcionava. Sem sinal. Andei alguns passos para cima da ribanceira, procurando uma barra. Nada. Voltei pro ônibus e gritei. Alguém tem sinal no celular? Alguns tiraram os aparelhos, balançaram a cabeça. Um homem mais novo, de boné, tentou ligar para a emergência, mas a chamada não completou. Merda, ele murmurou, jogando o telefone no chão. O sol já estava baixo, e a sombra das árvores deixava tudo mais escuro. Alguém acendeu um isqueiro, iluminando por um segundo os rostos sujos de terra e sangue. A criança ainda não tinha se mexido. A gente precisa subir, disse uma senhora, segurando o braço com um pano ensanguentado. Tem que achar a estrada. Olhei para a ribanceira. Era íngreme, mas dava para escalar. Comecei a subir, agarrando raízes e pedras, sentindo as mãos arderem. Depois de alguns metros, parei para esperar os outros. O irmão João veio atrás, mancando com a ajuda de um rapaz. A mulher com a criança no colo subia devagar, os olhos cheios de lágrimas. Chegamos no topo ofegantes. A estrada estava vazia, só com as marcas dos pneus do ônibus na terra. Não tinha carro, não tinha casa, nada. Só mato dos 2 lados e o céu ficando roxo. E agora? O rapaz do boné perguntou, passando a mão no rosto sujo. Não respondi. Olhei pro relógio, 17h42. Já devia estar em casa. Minha mãe ia começar a se preocupar daqui a pouco. Mas isso não importava agora. A gente vai ter que andar, falei. Até achar algum posto, alguma coisa. Ninguém reclamou. Começamos a caminhar em fila pelo acostamento. O irmão João ia na frente rezando baixo. Eu olhava para trás de vez em quando, para ter certeza de que ninguém ficava para trás. A criança ainda não tinha acordado. Depois de uns 20 minutos, ouvimos um barulho de motor. Todos pararam, olhando para frente. Era um caminhão, vindo na nossa direção. Acenamos, gritamos. O motorista freou bruscamente e saltou da cabine. O que aconteceu com vocês? Ele perguntou, olhando pro nosso. Caminhão parado na estrada com a porta aberta e o farol ainda aceso, cortando a poeira que subia do asfalto quente. O carro quebrou, respondi, tentando não deixar a voz tremer. A gente tá tentando achar um posto, mas... O homem era alto, de braços grossos e uma camisa xadrez desbotada. Ele coçou a barba por fazer enquanto olhava pra gente, um por um. Quando os olhos dele pararam na criança nos meus braços, a expressão mudou. Puta que pariu. Ele cuspiu no chão. Subam logo antes que venha mais gente. Não esperamos 2 vezes. O irmão João ajudou a irmã Maria a entrar na cabine, depois pulou para trás com os outros. Eu fui o último, apertando a criança contra o peito enquanto o motorista já ligava o motor de novo. Onde vocês estão indo? Ele perguntou, sem tirar os olhos da estrada. Pra cidade, falei. Qualquer lugar que tenha um telefone. Ele balançou a cabeça, como se já soubesse que não ia ser tão simples. Tô indo pra São Félix. Se for pra vocês, eu deixo no terminal. Depois é problema de vocês. Ninguém respondeu. O silêncio na cabine era pesado, só quebrado pelo ronco do motor e pelo rangido das molas do banco.
A irmã Maria segurou minha mão, os dedos gelados. Eu olhei para a janela, para a estrada que passava rápido demais, como se a gente estivesse fugindo de alguma coisa. Depois de um tempo, a criança mexeu. Abriu os olhos devagar, confusa, e olhou para mim. Não chorou, não falou nada. Só encostou a cabeça no meu ombro de novo e fechou os olhos. Ela tá doente? O motorista perguntou de repente, olhando pelo retrovisor. Não, menti. Só tá com sono. Ele não insistiu. Quando chegamos no terminal, já era noite. As luzes amarelas dos postes faziam sombras compridas no chão. O motorista parou o caminhão e saltou para abrir a porta pra gente. É aqui. Ele apontou para um prédio baixo, com umas pessoas sentadas na calçada. Lá tem telefone público. Mas cuidem com as malocas, tá? Agradecemos, mesmo sem saber direito o que eram malocas. Ele acenou, subiu no caminhão de novo e foi embora sem olhar para trás. O irmão João foi direto pro telefone. O resto da gente ficou esperando, encostado na parede, como se a gente fizesse parte da paisagem. A criança acordou de vez, espreguiçando. Eu a coloquei no chão, mas ela não soltou minha mão. Onde a gente tá? A irmã Clara perguntou, olhando para a rua escura. Não sei, respondi. O irmão João voltou correndo, o rosto pálido. A linha tá cortada. Todas. Ele engoliu em seco. E não tem ninguém aqui que possa ajudar. Olhei pro relógio, 20h13. Minha mãe já devia estar ligando para todos os parentes, ou então sentada na sala, olhando para a porta e esperando. Mas isso não importava agora. A gente vai ter que arrumar um jeito de sair daqui, falei. Antes que fique pior. A criança apertou minha mão com mais força, como se sentisse o peso das minhas palavras. Seus dedos pequenos estavam gelados. Olhei para os outros. Clara cruzava os braços, os olhos brilhando no escuro. João passava a mão no cabelo, suado apesar do frio que começava a descer. O vento batia nas folhas secas do chão, arrastando as em redemoinhos pela calçada. Tem um posto de gasolina uns 2 quarteirões para frente, disse João, apontando. Vi quando a gente chegou. Talvez tenha alguém lá. Ou então a gente pega um ônibus, Clara sugeriu, mas a voz tremia. Se ainda tiver passando algum. Não tem ônibus nessa hora, eu respondi. E se tiver, não para aqui. A criança puxou meu braço, olhando para cima com aqueles olhos arregalados. Tô com fome. Eu não tinha nada para dar. Nem dinheiro, nem comida, nem uma resposta que não soasse como mentira. Apertei a mão dela de volta, só para ela sentir que alguém estava ali. A gente arruma alguma coisa, falei. Vamos andando. Saímos em direção ao posto, um por um, como se estivéssemos sendo observados. As ruas estavam vazias demais, as luzes dos postes piscavam como se fossem apagar a qualquer momento. João ia na frente, olhando para trás de vez em quando, como se esperasse ver alguém nos seguindo. Clara andava colada em mim, o braço roçando no meu. A criança, agora no colo dela, encostou a cabeça no ombro da irmã e ficou quieta. O posto apareceu no fim da rua, iluminado por uma luz amarela fraca. Um homem de macacão sujo estava encostado no balcão, mexendo em algo que não dava para ver. Quando a gente se aproximou, ele levantou a cabeça, desconfiado. Tá fechado, disse antes que a gente abrisse a boca. Só precisamos usar o telefone, João falou rápido. É urgente. O homem nos olhou de cima a baixo, demorando nos rostos, nas roupas amassadas, nos pés sujos de terra. Depois suspirou e apontou para um orelhão do lado de fora. Esse aí tá funcionando. Mas não demorem. João correu para lá, tirando moedas do bolso. Clara e eu ficamos paradas, a criança ainda no colo dela. O homem voltou a mexer nas coisas dele, mas eu sentia o peso do olhar dele nas costas. O que a gente faz se não der certo? Clara perguntou baixo. Não respondi. Não tinha resposta. João voltou em menos de 1 minuto, o rosto mais pálido ainda. Não completa a ligação, disse. Só dá um barulho estranho e corta. O homem do posto nem olhou para cima dessa vez. Já falei. Tudo tá uma merda hoje. A criança começou a choramingar, esfregando os olhos com os punhos. Clara balançou, murmurando coisas que não adiantavam nada. Eu olhei pro céu. As nuvens estavam baixas, pesadas, como se fossem desabar em cima da gente a qualquer momento. Vamos ter que ir a pé, falei. Até a rodoviária. É longe, João reclamou. Não tem outra opção. Ele não discutiu. Ninguém discutiu. A gente só começou a andar de novo, dessa vez mais rápido, como se o chão pudesse sumir debaixo dos nossos pés a qualquer segundo. A cidade parecia diferente à noite. As ruas que a gente conhecia de dia viravam becos escuros, cheios de sombras que se mexiam quando a gente passava. Um cachorro latiu longe e a criança se encolheu. Clara apertou ela contra o peito. Calma, sussurrou. Tá tudo bem. Mas não estava.
Um carro passou devagar pela rua transversal, os faróis cortando a escuridão como facas. A gente se encostou na parede, esperando ele sumir. Quando o barulho do motor desapareceu, João soltou o ar. Acho que a gente deveria ter ficado lá, murmurou. Ficado onde? Perguntei. Ele não respondeu. A rodoviária apareceu no fim da ladeira, um prédio baixo com luzes piscantes. Havia algumas pessoas sentadas nos bancos de fora, encurvadas, como se estivessem esperando algo que nunca chegava. Dentro, o cheiro de comida barata e suor misturava com o som de vozes abafadas. A gente entrou devagar, como se não tivéssemos direito de estar ali. Um segurança de uniforme surrado nos olhou de cima a baixo, mas não falou nada. Clara sentou em um banco, a criança no colo, e começou a cantarolar uma música que nossa mãe cantava pra gente dormir. João se aproximou do balcão de informações. Precisamos de passagem para nome da cidade, disse, tentando soar mais velho. A mulher atrás do vidro nem levantou os olhos. Último ônibus saiu faz 1 hora. Próximo é amanhã, 6 da manhã. E se a gente pagar mais? Ele insistiu. Ela finalmente olhou para ele. A expressão era de quem já tinha ouvido aquela pergunta 1 milhão de vezes. Não tem jeito, menino. Ou vocês esperam ou pegam carona na estrada. Não sou eu que faço as regras. João voltou com a cabeça baixa, os punhos cerrados. Clara parou de cantarolar e me olhou, os olhos dela brilhando mais do que deveriam naquele lugar sujo. A criança, que nem tinha nome ainda, mexeu os dedinhos na blusa dela, como se sentisse o nervosismo no ar. A gente dorme aqui mesmo, João falou jogando a mochila no chão. Não tem outro jeito. Eu me sentei ao lado deles, encostando as costas na parede fria. O segurança passou de novo, dessa vez parando por 1 segundo a mais do que o necessário. Clara apertou a criança contra o peito como se fosse um escudo. Se alguém chegar perto, a gente grita. Ela sussurrou. A noite foi longa. O barulho dos motores, as luzes piscando, o cheiro de café queimado que vinha da lanchonete. João cochilava em pé, se balançando para não cair. Eu fingia que não estava com medo, mas cada sombra que passava pela porta automática fazia meu coração disparar. Quando o sol começou a rachar o céu, Clara mexeu no meu braço. Vamos, o ônibus está chegando.